Iniciando imediatamente com a situação da República Democrática do Congo, e eu aqui queria inicialmente chamar a Luzia Mamã África para tentar nos introduzir na situação atual, porque ontem houve esta cúpula entre a Comunidade da África do Leste e a SADC, que é a África Austral, sempre virado o foco principal Congo Democrático, as riquezas do Congo Democrático, Hutus, ou melhor, Tutsis de Ruanda, ou Tutsis de República do Congo, e a situação cada vez mais está a piorar, em vez de se superar, a situação continua a ficar mais difícil. Mamã Luzia, o que é que se pode dizer desta cúpula? Bem, uma das decisões mais importantes saídas dessa cúpula, dessa cimeira entre a África Austral e a África Ocidental, a África Austral e a África do Leste, é algo que, na minha perspectiva, tem passado despercebido para a maior parte dos observadores e dos analistas. É que a cimeira passa diplomaticamente um atestado de incompetência a João Lourenço. Quando decidem acabar com a mediação de Luanda e a mediação do Quênia, que havia duas mediações, uma representando a África Austral e a outra a África do Leste ou África Oriental, porque o Congo é aquele país do continente, é o segundo maior do continente africano, depois da Argélia, que está praticamente em todas as regiões, faz parte de quase todas as regiões, excepto a região do norte, com um bocado de esforço era capaz de pertencer também à região ocidental. E então faz parte das organizações desses grupos. E o comunicado recomenda ou exige a fusão da mediação. Ou seja, a SADC e a AES decide que acabou a mediação de Luanda. Acabou aquilo que se chama processo de Luanda, como acaba também o processo de Nairobi. Mas estando Nairobi presente e Luanda não está, depois já vou falar dessa parte, é fácil perceber que os líderes africanos presentes nessa cimeira, e eram muitos, posso depois detalhar, estão, eu não diria incomodados, mas não estão satisfeitos com o papel de Luanda. Até porque, desde o escalar ou a intensificação do conflito e dos ataques há 2 semanas, hoje é domingo, há 2 semanas, já se realizaram 4 cimeiras africanas e João Lourenço, o tal medianeiro, não apareceu a nenhuma. Não é normal um medianeiro que tem como missão encontrar mecanismos para o debelar do conflito ou para a paz, seja lá a expressão que se usar, não é normal que em África, realizando-se 4 cimeiras, e eu estou a falar 4 cimeiras, num período inferior a 10 dias, e o tal dito medianeiro não aparecer em nenhuma. Por outro lado, o mesmo João Lourenço, que não apareceu em nenhuma das cimeiras africanas, comprometeu-se a ir a Paris, reunir-se com Macron, Tshisekedi e Kagame para uma espécie de uma mini-cimeira. Só que Kagame sabotou. Kagame disse que não iria e, naturalmente, Macron mandou anular. Isso vem da imprensa francesa, por isso não estou a inventar nada. Macron ficou sem possibilidade de efetivar a cimeira. Ou seja, nós temos um medianeiro que está mais preocupado com os interesses da França do que com os interesses dos congoleses e dos africanos daquela região, né?
A primeira cimeira foi online, convocada pelo presidente William Ruto do Quênia, e que se realizou no dia 29, ou seja, pouco depois dessa nova escalada do conflito, pouco depois do M23, com o apoio do Ruanda, ter ocupado Goma, a cidade capital, uma cidade estratégica da região leste do Kivu Norte, da RDC. Ruto convoca essa cimeira, anuncia publicamente que estava convocada a cimeira e anuncia também que tinha a anuência quer de Kagame, quer de Tshisekedi. Mas qual foi o espanto para o continente todo? No dia da cimeira, que foi online, em que Tshisekedi devia ter participado, Tshisekedi estava em Luanda, no gabinete de João Lourenço. Okay. Ou seja, o João Lourenço, numa espécie de... Eu quero encontrar uma palavra mais leve que sabotagem, mas não estou a encontrar, às vezes as palavras não surgem. Mas é assim, numa espécie de sabotagem da reunião do outro medianeiro, acabou por inventar ou arranjar um encontro com Tshisekedi de que não se conhece nenhum resultado. Porque as outras cimeiras, as declarações são públicas. Realizou-se a cimeira convocada por Ruto, participaram os países da região leste, incluindo o Kagame, e o próprio Ruto, a própria cimeira decide que era necessário haver um encontro entre os dois blocos, o bloco austral e o bloco do leste. A seguir à cimeira da SADC em Harare, 3 dias depois da cimeira online convocada por Ruto do Quênia. A cimeira em Harare também decide no mesmo sentido. Bom, uma vez que este país faz parte de 2 grupos e uma vez que o conflito afeta países das 2 regiões, a própria Tanzânia também faz parte dos 2 grupos, afeta países das 2 regiões, nada como conjugarmos esforços para tentar encontrar soluções ou encontrar caminhos que nos levem à solução. E a cimeira foi convocada para ontem, mas ontem sábado. Na sexta-feira houve uma outra cimeira, ou seja, a terceira, depois da de Harare, uma outra cimeira em Malabo, na Guiné Equatorial. Aquela foi a preparatória? Aquela foi a preparatória? Não, cimeira efetiva, de outro grupo, de que o Congo e Angola também fazem parte, que é a CEEAC, a Comunidade Econômica dos Estados da África Central. Ok. E João Lourenço não foi novamente. O tema era o tema único. A situação na RDC, que a RDC faz parte também desse grupo. E o João Lourenço, o tal medianeiro e campeão da paz, que devia se preocupar com a paz em todas as regiões, já que é campeão, né? Para alguma coisa as pessoas têm títulos, também não apareceu. No dia seguinte, ontem, a essa cimeira de Dar es Salaam, naturalmente acompanhando todos esses passos, os outros líderes africanos, e eu que não sou líder de nada, acompanho, por maioria de razões, os líderes africanos acompanham. Perceberam que mais do que um caminho para a solução, Luanda pode ser um entrave. E o facto de ficar lá escrito, preto no branco, que deixava de haver essas mediação de uma região e de outra, e passava a haver uma mediação única, e mais, o comunicado diz que é preciso criar equipas para apoiar essa mediação única, que vai envolver o João Lourenço e o Ruto do Quênia, criar equipas técnicas de apoio, etc, etc, é demais. É, de facto, um atestado de incompetência, para dizer o mínimo, a mediação de João Lourenço. João Lourenço não é responsável, não criou o conflito. Esse conflito tem raízes muito antigas, tem raízes étnicas,
tem raízes políticas, tem raízes que remontam essa má divisão do continente africano em 1884, na famosa Conferência de Berlim. Mas agora, para conflitos difíceis, é preciso ter medianeiros à altura, com dimensão, com respeitabilidade, dentro e fora do continente. E eu acho que foi uma má aposta do continente africano. Esta é uma das decisões que eu acho muito importante e mais fácil de efetivar. Mas agora, Luzia, permita-me, Mama África, continua-se a fazer digamos, o referimento da Conferência de Berlim, mas para superar este problema é preciso se voltar até Berlim, porque a atual crise sabe-se muito bem de onde parte. Parte-se a partir do último genocídio, ou melhor, do penúltimo genocídio, que talvez é lá nos anos 60, uma coisa parecida, aquela mais recente dos anos 90, do qual o povo 94. 94, o povo Tutsi de Ruanda refugiou-se no Congo e dali em diante estas pessoas nunca tiveram nacionalidade congolesa. Não têm um papel que diz que eles são congoleses. Lógico, eles são ruandeses. O grande problema está aí. E o Kagame esconde-se sempre por detrás desta retórica que não, eles são congoleses. E depois surgem estes grupos rebeldes, que agora alguém os chama de terroristas. Portanto, a situação agudizou-se até aí. O porquê voltar até Berlim? Berlim não vai resolver nada. Não, eu não disse que Berlim vai resolver. Eu estou aí tentar buscar as raízes de um problema agudo. Luzia, se me permite. E este problema é agudo. E este problema torna-se muito mais difícil de resolver se não democratizarmos as sociedades. O que é que a Europa fez? A Europa passava a vida aos tiros, em confrontos, em conflitos. O que é que a Europa fez? A Europa fez duas coisas. Democratizou o seu espaço, e estou a falar do caso da Europa Ocidental, uniu-se à volta de uma organização e fez uma terceira coisa. Os países grandes da Europa são todos federações. A Alemanha, a Bélgica, a Espanha, os países grandes da Alemanha são todos federações. Chamemos regiões autónomas, chamamos... É um Estado unitário, mas tem por base a federação. O que é que isso evita? Imagine um país como o Congo. O Congo é um país imenso. Angola é um país que começa, por exemplo, em Portugal e acaba na Itália. Angola é o sétimo país, o maior país do continente. O Congo é o segundo depois da Argélia. Não é possível, humanamente, gerir um país, gerir o Congo, a partir de Kinshasa. E agora, é preciso democratizar. E dessa democratização é preciso criar uma federação. E isso permite o quê? Esbater uma coisa essencial, as desigualdades. E aproximar os diferentes grupos étnicos num lado, no outro, e no outro, e no outro. Porque os Hutus e os Tutsi não estão só no Congo e no Ruanda, eles estão no Uganda, eles estão na Tanzânia, eles estão no Quênia. Isto é, de facto, um problema regional. Foram divididos em 1884. Como nós não podemos voltar a 1884, nós podemos hoje fazer uma coisa. Encontrar soluções hoje com os meios que temos hoje. E eu não vejo outro, na minha perspectiva, que não seja através da democratização dos países, primeiramente, e, segundamente, criar federações de Estados. Tem que ser assim para Angola, para Moçambique. Nós temos países imensos. Por exemplo, a província de Tete, em Moçambique, é maior que Portugal todo. Não é possível gerir um Moçambique, que tem só uma única província, que é maior que todo Portugal, a partir do indivíduo que está sentado na Ponta Vermelha,
não é nem com as novas tecnologias, não é humanamente possível, porque a democracia exige uma Mamãe África. proximidade entre o governante e o governado. Ok, Olha, Mamãe África, vamos gerir o tempo. Vamos pois, gerir o eu tempo. queria, É, Álvaro, eu queria intervir para dizer a Luzia que ela está certa. Realmente, a solução do Congo passa por Berlim, quer dizer, ou Bona, né? Mas passa pela Alemanha. Passa pela Alemanha, sabem porquê? Porque a Alemanha é um dos países que mais doações faz ao Ruanda. O Ruanda é para aí o tamanho de Benguela, né? Vive de doações. O Ruanda não tem nada. E essa guerra não é nada uma guerra étnica, é mentira. Os Hutus e os Tutsis é o mesmo povo. Não existem. Os problemas são problemas sociais. Não há nada de etnias. Isso quem inventou foram os belgas há muitos anos, eles são o mesmo povo. Então, se os doadores europeus deixarem de financiar o Ruanda, mais facilmente vai-se encontrar uma saída para esse problema. O problema é que a Alemanha põe muito dinheiro no Ruanda, assim como os outros doadores europeus, e isso não ajuda nada a resolver a questão. Falando da agenda que saiu, das resoluções que saíram dessa cimeira de Dar es Salaam, eu honestamente não estou de acordo. Para já é aquela conversa dos anglófonos e dos francófonos. Não, devia ser uma cimeira de africanos. Se um fala inglês, o outro fala francês, são razões históricas. Foi por causa do colonialismo. Mas tentarem pôr em causa a soberania da República do Congo, eu não estou de acordo. Acho que é injusto. O Congo é um país soberano. Os ruandeses ou burundeses, não sabemos bem de onde é que eles vieram, porque os chamados tutsis podem ser hutus também, mas as pessoas vieram aí da região do Ruanda, ficaram no Congo. O Congo é um país independente. Como diz a Luzia, tem que arranjar uma solução. A solução passa pela Europa, deixar de financiar o Ruanda. O problema do Ruanda é um problema de miséria, de pobreza. mas será que a Europa vai deixar de financiar? Esta é a grande questão. Se a Europa não deixa de financiar o Ruanda, essa guerra aí no Congo nunca mais acaba. Já são 3 mil mortos. Mas se tu continuares, Amélia, até os lacaios dos ocidentais, torna muito mais difícil. E esta é uma das dificuldades que existem nesse processo. Há líderes africanos que são lacaios do Ocidente, aliás, como chamava Amílcar Cabral, cachorros do Ocidente, e que preferem atender os interesses dos ocidentais do que os interesses resolver os problemas do continente. É falta de democracia, porque esses líderes ocidentais não são eleitos por ninguém, são postos no poder pelos ocidentais. Numa verdadeira democracia não é isso. Eu não estou a imaginar Angola, seja lá quem for o líder, chegar aqui a Portugal e dizer não, nós preferimos o Pedro Nuno Santos do que o Montenegro, por isso vocês lá façam lá os arranjinhos para ser o Pedro Nuno Santos. Mas nós temos isso. Nós precisamos de democratizar as nossas sociedades de forma que os povos sejam de facto soberanos. Os nossos povos não são soberanos.